Aleluia, irmãos. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Sabe, hoje é dia dos pais aqui nesse país, mas meu coração é para honrar o nosso pai nesse dia. Nosso Pai Celestial. Então, eu quero compartilhar uma palavra com você hoje para glorificar o nosso Pai, exaltar o nosso Pai nesse lugar. Nosso Pai Celestial. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, no verso 6. João 17, 6. Aleluia. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, os homens deste mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Manifestei o teu nome. O título dessa mensagem é o nome que foi revelado. Feche os seus olhos, vamos orar, pedindo para que o nosso Pai abra o nosso entendimento agora, para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente veja o Senhor por meio das Escrituras. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor agora, abre o nosso entendimento, nos dê a compreensão clara de quem o Senhor é, de qual é o nome que o Senhor revelou a nós, o teu nome, teu santo nome. Senhor, eu peço para que a unção do Senhor, que nos ensina todas as coisas, comece agora a ser derramada sobre nós, e essa presença e unção venha nos edificar nessa manhã, por meio da palavra e do Espírito, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ler muita Bíblia hoje. Fique calmo no seu lugar aí agora, respira, fica calmo. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos aprender da parte do Senhor. Então amarra seu cinto aí agora também, para você não levantar. Amém? Pode ser que em algum momento revelação venha no seu coração, você fala, glória a Deus. Fala amém, aleluia. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Então, a primeira parte do versículo, o Senhor Jesus diz que Ele veio revelar um nome. Um nome foi manifestado por Ele. Sabe, Ele está dizendo aqui nessa frase, manifestei o teu nome. O Senhor então está dizendo que Ele veio manifestar esse nome. Então a pergunta óbvia que nós deveríamos ter aqui agora, é que nome é esse? Pergunta para o vizinho que está ao seu lado, que nome é esse? E se Ele veio revelar, certamente é porque esse nome não foi conhecido no Antigo Testamento, ou não era um nome utilizado. É um nome de Deus que não se era atribuído a Ele. Já existia, mas as pessoas não atribuíam a Ele esse nome. Então a pergunta é, que nome é esse? Que nome é esse que estava oculto? Que nome é esse que estava oculto e não foi revelado? Qual foi o nome que o Senhor revelou? Certamente não foi Elohim. Elohim está lá em Gênesis capítulo 1, o Deus Criador. A Bíblia fala que um dos nomes de Deus é Elohim. Elohim, fala Elohim. Elohim significa Deus Criador. Deus Criador, É o Deus que criou todas as coisas. Certamente também não foi El Shaddai. El Shaddai foi o nome revelado a Abraão. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Fala assim, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas não foi esse nome que o Senhor veio revelar, porque ele já era conhecido no Antigo Testamento. Certamente também não foi Yahvé ou Jeová. Yahvé é um nome impronunciável de Deus. Os judeus não sabem pronunciar esse nome, nós nem sabemos também se é assim que pronuncia. Ele é descrito, tem como projetar aí, que eu pedi para o Hélio? Ele é descrito com 4 consoantes, Y, H, W, H, Y, H, W, H. Alguns, de forma aportuguesada, dizem Jeová. Jeová, você já deve ter ouvido aí, Jeová. Mas, talvez a leitura mais próxima desse nome é Yahvé, Dessa maneira que talvez se era dito, mas ninguém sabe o som, como pronuncia esse nome, Yahvé. Interessante que Jesus não veio revelar esses nomes. Yahvé, inclusive, eu já preguei essa mensagem aqui, você vai ver que no original essa palavra Yahvé, ela tem o Yud, Rei, Vav, Rei. São 4 letras do alfabeto hebraico. 4 letras.
E as letras do alfabeto hebraico, é interessante que é um pouco diferente das nossas, elas vêm carregadas de mais de uma informação. Por exemplo, as letras lá também são números. Então o A, só para você entender, é como se fosse o número 1, o B, número 2. Além disso, além da expressão numérica que as letras trazem, elas são formadas por figuras. Interessante que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Se você fizer um acróstico, você já brincou disso na escola? Ou com as suas amigas ou amigos, né? Amor, qual que é o acróstico? Você vai e forma palavras com esse acróstico amor, né? Da mesma maneira, lá na cruz, quando o Senhor Jesus morreu, se você pegar as primeiras letras do que estava escrito lá em hebraico, em romano, latim, na verdade, né? E mais uma língua que eu não lembro agora. Se você pegar a parte aramaico, que estava lá em hebraico, formar o acróstico, as primeiras letras vão ser quais? Yud, ou Y, H, W, H. Y, se você for ver o desenho dela, olha que coisa interessante. O desenho do Y é uma mão. Y é uma mão. O H, que é rei, que é a pronúncia em hebraico, é uma janela. Janela na Bíblia é visão. Depois a outra é um cravo. E a outra, que se repete, é uma janela de novo. Aqui tem uma mensagem espiritual para nós, na crucificação do nosso Senhor Jesus. O quê? Veja a mão, veja os cravos. Na cabeça, sobre a cabeça dele estava escrito: veja a mão aberta, para morrer no nosso lugar. E veja os cravos que o penduraram na cruz. Mas Jesus não veio revelar Yahvé, porque Yahvé já era conhecido, foi revelado a Moisés. Moisés, no dia que ele foi chamado lá na sarça pelo Senhor, a Bíblia fala que Moisés perguntou para o Senhor: Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Eu sou, que também é esse nome, Yahvé. Eu sou o que sou. Jesus, enquanto estava aqui, de carne e sangue, perguntaram para ele a respeito de algo, ele respondeu o quê? Eu sou, eu sou. Na hora que ele respondeu isso, as pessoas que estavam lá para prendê-lo, caíram, tamanho o poder dele. Mas ele não veio revelar esse nome. E através desse nome, nós temos 7 nomes redentivos do Senhor, que no passar da história da palavra, são revelados no Antigo Testamento. Próximo slide. O primeiro nome que você vai ver é Yahvé, ou Jeová. Jeová Jireh, ou Irê. Jeová Jireh foi revelado a Abraão. Lembra o dia que Abraão foi levar o seu filho, o único filho, Isaac, para ser sacrificado? Interessante que lá o Senhor revelou esse nome para ele. Revelou qual nome? Jeová Jireh. O que significa Jeová Jireh? O Senhor provê. Mais tarde, outro nome do Senhor foi revelado também lá em Êxodo. No dia que o povo saiu do Egito, eles vão para as águas, eles ficam com sede, passam pelas águas de Mara. As águas eram amargas. Naquele momento o povo reclamou. A Bíblia fala que o Senhor então mandou Moisés lançar o madeiro nas águas. Olha Cristo aqui novamente, o madeiro, ser lançado nas águas. Quando lançou nas águas, as águas ficaram doces, agradáveis, boas para se beber. E dentro dessas águas haviam também nutrientes que traziam cura para aquelas pessoas. Naquele dia foi revelado o nome de Deus, um dos nomes de Deus redentivos, Jeová Rafá. Fala Jeová Rafá. Outro nome que a Bíblia também nos mostra, no dia que o povo estava guerreando com Amaleque, a Bíblia fala que o Senhor se revelou mais uma vez, com mais um nome, Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Diante dos nossos inimigos, o Senhor é a nossa bandeira. Carregamos o Senhor e Ele nos concede a vitória. Então no dia da sua luta, lembre do Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Mas não foi esse nome que o Senhor veio revelar. Mais tarde, nós vemos que o Senhor também se revela lá em Juízes, como Jeová Shalom. Esse você sabe muito bem o que significa. O Senhor é a minha paz. Fala assim, o Senhor
é a minha paz. Mas é interessante que o Senhor Jesus também não veio revelar esse nome. Tendo em vista que esse nome já foi revelado, mas ele veio revelar um nome superior a esse. Mais tarde também nós vemos Jeová Tzidkenu, ou o Senhor é a nossa justiça. Depois, Jeová Shammah, que é o Senhor está presente. Tem até uma música do Kleber Lucas, né? Muito antiga, que a gente já cantou antigamente. Os irmãos que, 5 anos atrás, né? 5 anos atrás. Aleluia. E por fim, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Fala assim, o Senhor é o meu pastor, a minha cura, a minha justiça, a minha provisão. Todos esses nomes são nomes santos do Senhor. São nomes para revelar uma identidade de Deus. São nomes que devem ser reverenciados, adorados, santificados. São nomes importantes do Senhor. Inclusive, quando esses nomes foram revelados, não é para que você saiba que Ele pode mandar a provisão ou a cura para você. Não. Quando se revela um nome, quer dizer que Ele é a sua cura. Ele não manda a cura, Ele é a cura. Entende? Ele não manda a provisão, Ele é a provisão. Ele não manda a justiça, Ele é a justiça para você. Sabe, quando o Senhor revela os seus nomes, é para dizer o que você precisa. Voltamos então no que Ele revelou para Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou tudo que você precisa. Sou tudo que você precisa. Mas interessante, diante de nomes tão poderosos, de revelações tão extraordinárias, o Senhor Jesus não trouxe elas. Porque o que Ele trouxe é maior do que tudo isso que foi falado aqui agora. Pastor, já estou ficando curioso. Eu espero que sim. Que nome é esse que o Senhor Jesus veio revelar? Que nome é esse que está nos evangelhos, por mais de 240 vezes, que o Senhor Jesus veio revelar? Mateus 27:46. Mateus 27:46 ainda não é o nome que o Senhor Jesus veio revelar. Mas é uma das únicas vezes que o Senhor Jesus, Ele vai falar com Deus Pai, e Ele não chama Ele pelo nome que Ele veio revelar. Na cruz, o Senhor diz, olha o que diz 46, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Você vai ver que os tradutores fizeram questão de manter a palavra no original. O texto original da Bíblia, nesse momento, é em grego, mas Eli, Eli, lama sabachthani é em hebraico ou aramaico. Fizeram questão de mantê-lo, por quê? Porque foi o único momento na palavra, no Novo Testamento, que o Senhor Jesus, Ele vai se reportar agora ao Deus Pai, chamando Ele de quê? Deus ou Senhor. Pastor, mas como assim? Por que na cruz Ele não revela o nome? Porque eu quero que você lembre de algo. A cruz é um lugar de transferência. A cruz é um lugar que Ele está tomando algo de alguém e levando no lugar desse alguém. Na cruz Ele está tomando o meu lugar e o seu lugar, e levando o meu pecado e o seu pecado, a minha maldição e a sua maldição, levando o juízo que era determinado a mim e a você na cruz. E como alguém que estava debaixo do juízo, da condenação, alheio a Deus, nós não éramos filhos de Deus. E como nós não éramos filhos de Deus, Deus para nós não era um pai, Ele era apenas Deus. Deus. Simplesmente Deus. Não havia intimidade nesse relacionamento. Muito pelo contrário, havia muito medo nesse relacionamento. Havia em nós muito medo para relacionar com Deus. Deus, um Deus punitivo. Essa talvez era a imagem que nós tínhamos a respeito de Deus, não de um pai. Porque na cruz, o Senhor Jesus está tomando o meu e o seu lugar. Por isso Ele não chama Deus de pai. Mas a verdade não acaba aí. Ele tomou o meu lugar para que hoje nós pudéssemos viver a sua vida. E Ele é o Filho de Deus. Portanto, na cruz fomos feitos filhos, filhos, filhos de Deus. Ele falou Deus para que hoje eu pudesse falar Pai.
Ele falou Deus para que eu e você pudéssemos falar Abba, Pai, papai, papai, papaizinho. Sabe, o nome que é maior do que todos esses que eu citei mais cedo, é o nome Abba, Pai, pelo qual o Senhor Jesus chamou Deus mais de 240 vezes no Novo Testamento, de Pai, 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 Pai. Esse nome, ele de fato engloba todos os outros. João 17:11, olha o que diz João 17:11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, olha só, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Que nome? Pai. O nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Que nome era esse? Pai. Nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Veja, o nome Pai revela para nós algo: proteção, segurança. De que maneira o Senhor guardava os seus discípulos? Revelando para eles o nome de quem? De Deus. Que nome? Pai. Pai. Eu preciso te lembrar, você tem um Pai, Pai Celestial, e nesse nome você é guardado hoje. Por isso praga nenhuma pode chegar à sua casa, sabe, mal algum pode chegar à sua vida, porque você tem um Pai Celestial guardando você, protegendo a sua casa. Eu pergunto para você que é pai, você não daria sua vida para proteger a sua casa? Quanto mais o nosso Pai Celestial não vai ficar detido o seu braço e a sua mão para proteger você, para guardar você, por mais que as circunstâncias pareçam contrárias, Ele vai vir em seu favor. Sabe, isso tem que mudar a maneira que você se relaciona com Deus, mudar a sua oração, mudar a maneira que você fala com seu Pai. Essa verdade, quando ela brilha no seu coração, ela explode dentro de você, tem que mudar algo na sua fé. Sabe, certa vez, os discípulos chegaram no Senhor Jesus e falaram para Ele: olha, os fariseus, eles ensinam os seus discípulos a orarem. João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Senhor, ensina-nos também a orar. E eles estavam esperando que eles fossem ensinados agora como os fariseus ensinavam, como João Batista ensinava. Se você for ler as Escrituras, se você for ler o Novo Testamento, a Bíblia nos mostra claramente como que o fariseu orava. O fariseu orava de si para si mesmo, diz a palavra. Enquanto o pecador, se você for ver as Escrituras, ele orava pedindo o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Jesus disse: olha, o fariseu saiu dali, não foi justificado, mas o pecador foi justificado. Porque os fariseus não sabem orar, por isso Jesus não ensinou eles a orar como os fariseus. Nem você deveria orar como os fariseus. João Batista, por sua vez, ele veio no espírito de Elias. Ele veio representando Elias, o profeta. Elias, se você for ver as orações dele, são orações para que venha fogo do céu, são orações para que pare de chover, são todas orações de juízo. O Senhor não quer te ensinar a fazer orações de juízo. Então agora o Senhor vai ensinar os discípulos a orar. E olha o que ele diz. Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim. Uau, Jesus está ensinando a orar, isso aqui é muito importante. Como que nós vamos aprender a orar? Olha só. Pai, começa a oração como? Pai, Pai o quê? Pai nosso. Meu Pai. Você tem que aprender a colocar as coisas do ponto de vista da primeira pessoa. Meu, minha, meu Pai, meu pastor, meu Senhor, minha promessa. Todos esses termos que eu acabei de usar com você aqui, tem a ver com algo que você está possuindo. Jesus está te ensinando, filho, a orar agora dizendo o quê? Meu Pai, meu Pai. Meu papai, meu Abba,
Olha o começo da oração: meu Pai, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Todo mundo sabe essa oração, sim ou não? Vamos todo mundo orar então, essa oração? 1, 2, 3 e... Pois teu é. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Olha que interessante. O problema é que com o passar do tempo, essa oração parece que perdeu a força. Parece que ela se desgastou. Porque tornamos até uma oração que Jesus nos ensinou algo religioso. Sem vida. Fazemos mecanicamente, quantas vezes, né? Eu lembro, quando eu era criança, foi uma das primeiras orações que eu aprendi. Uma foi da Maria, e a outra foi a do Pai. E essa do Pai, eu lembro que eu fazia antes de dormir, de forma religiosa. Eu lembro que eu orava e falava: para não esqueçais do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Parecia um leilão de gado. Por quê? Porque se tornou algo religioso. Nós perdemos o sentido e o valor, porque as coisas da religião, da religiosidade, desgastam as coisas do relacionamento que nós temos com Deus. Por isso você tem que quebrar toda a religiosidade na sua vida, não aceitar a religião na sua vida. E interessante que o Senhor Jesus está ensinando agora para os discípulos que são religiosos, a orar com o Pai. Agora, para você entender o contexto, você tem que entender como esses judeus viviam naquela época, e qual que era o relacionamento deles com Deus. Uma criancinha judaica daquela época era ensinada sobre o Deus de Israel, e o Deus de Israel é o Deus justo, que é o reto juiz. O Deus de Israel é o Deus todo-poderoso. O Deus de Israel é aquele que faz milagres, sinais e prodígios. E relacionar com esse Deus de Israel era algo muito perigoso. Essa era a imagem que eles tinham de Deus, um Deus punitivo, um Deus que traria juízo sobre eles por conta do pecado. A imagem que desde criancinha eles formavam a respeito de Deus, é que relacionar com Deus era como mexer com uma coisa assim, contaminada com morte, porque se você for lá de uma maneira indevida, você vai morrer. Inclusive, eles tinham o maior exemplo disso, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha que cumprir as exigências para entrar na presença do Senhor uma vez por ano. E ai dele se não cumprir essas exigências. Certa vez a Bíblia nos mostra que alguns homens abriram a arca do Senhor numa região e mais de 100 pessoas morreram só porque abriu a arca. Outra vez a gente vê que Davi está trazendo a arca para Jerusalém e um tal de Uzá, para impedir que a arca caísse, põe a mão na arca e morre instantaneamente. Então a imagem que eles têm de Deus é que se relacionar com Deus pode morrer, é um negócio perigoso, é radioativo. Então, agora eu quero que você imagina que nesse momento, eles têm essa imagem de Deus, e o Senhor Jesus agora vai ensinar eles a orar. E interessante que o Senhor Jesus não começa a oração dizendo: reto juiz, poderoso dos céus e da terra. Você não vê o Senhor Jesus orando assim? Deus soberano, você não vê ele orando assim? Não tem nada a ver. Você pode orar sim, fique em paz, mas tem uma revelação maior. Tem uma revelação maior. E para esses, o Senhor agora está ensinando a eles a orar. E a maneira que ele começa a oração, ele quebra toda a religiosidade no coração daqueles homens. Ele quebra de maneira completa e impressionante a forma de relacionar com Deus. Porque Deus não está mais distante, Deus não está longe, Deus agora está perto, e Deus é o meu Pai. Aleluia. Agora mudou porque agora eu vou orar, não como diante de um juiz. Meritíssimo Senhor
julgue a minha causa. Não, não, não. Papai, me ajuda. Pai, me livra do mal. Pai, me guarda. Tu és o meu pai. Você percebe que a oração muda. A fé correta vai implicar no seu comportamento correto, na sua fala correta. Quando você para de olhar para Deus como um Deus vingador, punitivo, juiz, e começa a olhar para Ele como seu pai, algo muda. Algo muda dentro de você. Proteção vem sobre o seu coração. Segurança vem sobre você. Os medos se esvaem, vão embora. O medo não predomina sobre aqueles que são amados do Pai. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não vou ter medo de me relacionar. Não vou ter medo de ser crente. Eu participei de uma célula, não vou falar, né? Certo dia, anos atrás, eu participei de uma célula e uma pessoa lá falou, não, andar com Deus é um negócio difícil. Eu falo, meu Deus, será que ela está falando de Deus mesmo? Porque Deus é meu Pai. E se andar com Deus é algo difícil, eu estou com um problema. Porque andar com meu Pai não é um problema. Andar com meu Pai implica numa verdade que você talvez não tenha percebido. Se você tem um pai, é porque você também é um filho. Se você é um filho, você faz parte de uma família. Se o Senhor é o nosso Pai, quer dizer que na casa do papai tem provisão, tem segurança. Meu Pai está fazendo bons planos a meu respeito. Segue a lógica do céu. Qual que é a lógica do céu? Se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo graciosamente. É o que está escrito nas Escrituras. Preste atenção. Quem aqui é um pai perfeito? Levante a mão. Carlinhos, abaixa a mão. Levanta a mão. Nem você é, Carlinhos. Fique em paz. Ninguém é perfeito. Por isso, de alguma maneira ou de outra, nós somos maus pais. Mas mesmo nós que somos imperfeitos, muitas vezes não tratamos bem os nossos filhos da maneira honrosa, muitas vezes não falamos da maneira correta, fazemos coisas agora e daqui a pouco lembramos, falamos, por que a gente fez isso, por que a gente falou daquela maneira? Nem nós, que somos imperfeitos, aliás, até nós que somos imperfeitos, sabemos dar boas coisas, sim ou não? Sim ou não? Siga a lógica de Cristo, a lógica do céu, a lógica da palavra. Se nós, que sabemos dar boas coisas e somos imperfeitos, quanto mais o nosso Pai Celestial perfeito. Quanto mais o nosso Pai Celestial perfeito. Ele não erra, ele não falha. Vai vir no tempo dele, na hora que ele mandar, na hora que ele definir que é o melhor tempo, é a melhor época, é o tempo da vontade dele perfeita sobre a sua vida. Então não desista da promessa que Ele já liberou sobre você. Não esmoreça, tenha bom ânimo, diz o Senhor. Eu venci o mundo. Por que Ele venceu o mundo? Porque Ele guardou os seus no nome que Deus deu para Ele. Qual é o nome? Pai. Fala assim, eu tenho um Pai. Aleluia. Se você tem um Pai, e é o mesmo Pai do Senhor Jesus, Ele é o Pai perfeito, Certa vez o Senhor Jesus foi orar, e tinha um amigo de Jesus, morto há 4 dias, e ele foi orar. Como que ele orou? Qual foi a oração poderosa que ele fez? Qual foi a oração que ele invocou? Quais nomes ele invocou? Senhor reto juiz, poderoso, que ressuscita os mortos. Senhor que faz milagres desde os tempos antigos. Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Elohim. Foram esses nomes? Não foi. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu digo essas coisas para que eles saibam, porque eu já sei que o Senhor sempre me ouve. Você já sabe que o Senhor sempre te ouve, porque o seu Pai sempre te ouve. Sabe, quantos aqui têm filhos? Levante a sua mão. Aleluia. Talvez você tenha alguma profissão. Talvez você é um empresário, igual o pastor Alex. Talvez você é um professor, mestre, igual o pastor Marcos. Talvez você tenha uma profissão.
Você é médico, foi advogado ou é advogado, foi juiz ou é juiz. Todos esses títulos que você recebeu no decorrer da sua história, são títulos honrosos, importantes, mas você não se relaciona com seus filhos baseado nesses títulos. Se você é médico, você não chega em casa, marca o horário com a minha secretária para eu te atender. Se você é um juiz ou advogado, você não marca audiência. Por que muitas vezes você quer marcar audiência com seu pai? Por que muitas vezes você precisa de um advogado para ficar te defendendo diante do pai, sendo que ele já providenciou para você defesa? Na cruz, ele te defendeu. Eu fico pensando, quando os meus filhos eram menores, eles dormiam no mesmo quarto. Se algum deles chorassem à noite, eu dormia. Porque eu sou um pai imperfeito, mas a mãe corria. A minha esposa, ela dorme assim, um olho fechado, outro aberto. Ela sabe tudo que está acontecendo ao redor dela, mesmo dormindo. E ela descansa ainda. Qualquer barulho ela acorda. Mas pensa comigo, os meus filhos, quando eles estavam passando por alguma dificuldade na noite deles, talvez com medo, talvez porque ouviram algum barulho na rua, eles, lá do quarto deles, eles não falavam assim: ó Pai soberano, eu te peço para que venhas e adentres o meu quarto agora, me visites nessa noite, para que o Senhor possa me livrar de todos os meus medos. Eu te suplico, ó Pai soberano, acorda, ó Pai soberano. Ninguém fazia isso, ninguém falava dessa maneira. Eles apenas falavam, ô papai, ô mamãe, eu chorava, a gente estava lá. Por quê? Porque nós somos pais. E agora, se Deus é o seu pai, eu te pergunto, como que Ele vai relacionar com você? Será que você precisa marcar uma audiência com Deus? Será que você tem que se qualificar para entrar na presença da sala do trono? Ou quando o seu filho era pequeno, papai, e ele estava com a fralda suja, ou talvez comeu alguma coisa e lambuzou-se inteiro, e ele veio então na sua direção, você o rejeitou? Ou você foi lá, pegou ele, trocou a fralda, limpou o menino catarrento? Por quê? Você estava com nojinho? Não, você foi lá para resolver o problema dele. Quer dizer então que a imundícia dele não te repeliu? Não, você que é mau, sabe fazer boas coisas? Quanto mais nosso Pai Celestial. Sabe, a gente tem uma imagem muito errada de Deus, muitas vezes. Parece que Deus é muito sensível, né? Se eu não estou qualificado hoje, Ele não me ouve. Deus não é essa sensibilidade dessa maneira. Deus não fica ofendidinho com você, chateadinho, borradinho com você. Deus jamais vira as costas para você. Prova disso, já fez na cruz. Lembre sempre da cruz. A cruz é a prova cabal que Deus nos ama. É a prova cabal. O que é a prova cabal? Não precisa de outra. Não precisa que a folha caia da árvore naquele momento que você orou, para saber se Deus te ama. Não precisa do bem me quer, mal me quer. O que você fazia com seus namorados? Não precisa. É apenas você lembrar da obra consumada da cruz do Calvário. Lá está definido para mim e para você. Ele me ama. E se Ele me ama, Ele na cruz já provou isso. Eu tenho certeza. Então lá na cruz também Ele me fez o quê? Filho. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Se Ele é meu pai, eu sou filho, faço parte da família. E se eu sou filho, eu tenho também o quê? Herança. Mas a coisa só vai ficando melhor. E o filho aqui não é como os nossos pais. Nós não somos filhos eternos dos nossos pais. Somos filhos temporários dos nossos pais. Mas quanto ao nosso Pai Celestial, nós somos filhos eternos. Uau! Uau! Isso nunca muda. Está definido. Está concluído. Eu e você somos filhos de Deus. Mas nunca deveríamos esquecer que nós não somos só filhos, mas somos filhos
amados. Amados, amados. Sabe? Nós vemos então, em 1 João, capítulo 3, verso 1, o apóstolo João aprendeu a oração do Pai Nosso com Jesus. Provavelmente naquele dia ele ficou escandalizado. Como assim? Deus é meu Pai? Como assim? O apóstolo do amor, nesse dia, ele recebeu essa verdade de Cristo e entendeu que Deus é o Pai dele. E olha o que ele escreve agora para nós, a sua igreja, o seu povo, através de João. Vede. Ver aqui não é só ver simplesmente, é ver e provar. Experimentar. Veja, experimenta. Que grande amor tem nos concedido o Pai. Quem? Deus. O Pai, o Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, e de verdade, é um fato. Por que é um fato? Porque na cruz nós fomos feitos filhos. E se você creu no Senhor, creu que Ele morreu pelos seus pecados, pagou o preço ali na cruz do Calvário, se você creu nisso, você foi feito imediatamente, num piscar de olhos, filho de Deus. É um fato. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Uau, que grande amor é esse? Fala para o irmão que está ao seu lado. Que grande amor o Pai tem nos amado e nos concedido. Fala para ele, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ixi, 12:15 já. Hoje na casa do Pai tem almoço. Nós estamos nos alimentando da mesa que o Pai preparou para nós. Eu sou como um filho mais velho aqui na mesa do papai, lembrando de você quem é o papai. Claro? Então fica aí, tranquilo, calmo, sereno. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8, 15. Quando você entende que você tem um Pai celestial, alguns sinais vão se manifestar na sua vida. Primeiro deles, a sua oração vai mudar. Segundo, você não vai estar mais escravizado pelo medo. Olha o que diz Romanos. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Fala assim, eu não recebi espírito de escravidão. Aleluia. Para quê? Para viver outra vez atemorizados. Por que o apóstolo Paulo fala aqui outra vez? Porque antigamente, no Antigo Testamento, que é a outra vez, o povo de Deus vivia com medo, escravizado pelo medo. Por isso ele está dizendo outra vez. Você não está aqui para receber a mensagem da antiga aliança, que gera medo. Você está aqui para receber agora a mensagem da nova aliança, que expele todo o medo, tira todo o medo de você. Olha só, mas recebeste o espírito de adoção. Pausa, isso aqui é importante de falar. Um tempo atrás os irmãos queriam ministrar lá na videira de Boca Raton um louvor. O Pai me adotou. Essa música. Mas essa música não é bíblica. Porque você não era órfão, filho. Pastor, mas como assim? Se eu não era órfão, quer dizer que eu tinha um pai. Mas eu não tinha nascido de novo. Verdade. Não fique escandalizado comigo. Mas você e eu éramos filhos do diabo. O que aconteceu? Um dia, nós fomos mortos na cruz do Calvário, em Cristo. E através de Cristo, nós nascemos de novo, para uma nova vida, uma nova história. Se com Ele morremos, com Ele também viveremos. Nós nascemos de novo, e quando nascemos de novo pela divina semente, naquele momento, nós somos feitos o quê? Filhos de Deus. Então, de fato, nós tínhamos um pai, mas morremos para esse pai, graças a Deus. E agora temos um Pai celestial. E você recebeu dele um espírito, para não viver com medo novamente. Olha só, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Você pode clamar agora? Abba, Pai. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o meu Espírito, com o seu Espírito, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Você sabe que você é filho de Deus? Não, mas está muito fraco esse amém. Vamos fazer de novo? Corta, vamos fazer de novo. Você sabe que você é filho de Deus? Aleluia! Nós somos, irmãos.
Nós não somos órfãos, órfãos. Nós não somos sem pai. Na verdade, nós temos um pai que nunca morre. Alguns anos atrás, acho que 2 anos ou 3, meu pai faleceu. Foi um golpe, uma perca muito grande. Mas eu tenho um pai hoje que nunca morre. Um pai que não tem limites territoriais para cuidar de mim. Um pai que não tem limite de tempo para intervir na minha vida e me guardar. Um pai todo poderoso. Um pai que me conduz. Hoje, o Senhor, que é o nosso pai, está aqui. A Bíblia fala que ele está dentro de nós. Só que eu fico pensando, se o Senhor revelou, o Senhor Jesus revelou, Pai, por quê que Ele revelou Deus como Pai? Porque o que você faz com seu Pai? Você se relaciona. Quando Jesus falou que Deus é Pai, além de outras coisas, Ele estava dizendo, aprenda a se relacionar com o seu Deus. E a maneira de você se relacionar com Deus, é Ele sendo o seu papai. Como que você chama o seu pai natural? Chame-o também. Como que você pede para o seu pai natural? Pai, posso hoje, diante da sua presença, abrir a geladeira da sua casa? Posso agora adentrar a despensa e pegar aqui um chocolate? É assim que se relaciona com seu pai? Não, de forma alguma. Então, se essa verdade brilhou no seu coração, você nem vai lembrar de pedir para o seu pai para abrir a geladeira, você só vai lá e pega. Mas para outras coisas você vai lembrar. Entende? Se isso é uma coisa definida e não muda, oh meu Deus, me dá graça. Se isso é uma coisa definida e não muda, eu posso andar em paz, sem medo, sem culpa, sem condenação. Mas você pode dizer, o Senhor Jesus falou isso, mas Ele era perfeito. Ele se relacionava com Deus como Pai, porque Ele era perfeito. Mas por mais de 240 vezes, Ele falava Pai, mas Ele também falava para os discípulos chamar Deus de quê? Pai, Pai. Agora que interessante, quando nós descobrimos na palavra que o Senhor Jesus ouviu uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, do qual Ele tem todo o meu prazer. Quando foi isso? No dia que o Senhor Jesus foi batizado lá no Rio Jordão. O Rio Jordão, geograficamente dizendo, é o lugar mais baixo do mundo. No dia mais baixo do Senhor Jesus, que é perfeito, Ele ouviu uma voz, sem ainda ter nenhum tipo de obra no seu ministério, qualificação, ou alguma obra que Ele tenha feito boa, nada disso. Ele ouviu do que do Pai? Este é meu Filho amado, do qual eu tenho todo o meu prazer. Por que aconteceu isso? Para mim e para você lembrar que no seu dia mais baixo, no dia mais terrível seu, você lembrar, eu sou um filho amado, Deus tem prazer em mim, mesmo nessa condição que eu estou vivendo aqui de baixo, o Senhor tem prazer em mim. Mais tarde você vai ver que o Senhor Jesus é levado a um alto monte, lá o Pai reafirma novamente, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Você só pode ser ouvido depois que você fez obras. Mas, quanto à definição de filho, isso não muda se você tem obras ou não. Você é filho, e filho o quê? Amado. Mais tarde o Senhor Jesus foi levado para o deserto, foi tentado. Satanás, ao levá-lo para o deserto e tentar, ele repetiu as palavras que o Pai havia dito. Só que ele suprimiu uma palavra. Ele disse para o Senhor, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Qual a palavra que ele tirou aqui do filho? Amado. Por quê? Porque se você lembrar que você é amado, você vence toda a tentação, filho. Só filho não resolve. Você tem que lembrar que você é amado. Filho amado. A mensagem completa é, filho amado. Filho amado. Mas você ainda pode continuar dizendo, o Pai amava Jesus porque Ele era perfeito. Jesus então vai contar para nós uma parábola, e eu vou acabar agora. Amém? Amém, aleluia, glória a Deus. Concordância. Jesus, Ele vai contar uma parábola agora. Vou pular algumas páginas do meu esboço. Lucas capítulo 15, verso 17.
Ele vai revelar para nós quem é o Pai, com essa parábola. Alguns dizem que essa parábola é a parábola do filho pródigo. Na verdade, na sua Bíblia, os tradutores colocaram lá, parábola do filho pródigo. Mas é errado. E aqui eu ouso dizer que é errado, porque é a parábola do pai amoroso. Porque o herói dessa história aqui não é o filho, é o pai. Ele tem que ser exaltado aqui nessa parábola. A Bíblia fala que, eu vou resumir para você por causa do tempo, eu queria lê-la inteira, mas eu vou resumir para você por causa do tempo. Aqui diz que o filho, querendo a sua herança, chegou no seu pai e falou: me dá a minha herança. Talvez você leia isso e fale, você não entende as implicações, mas para uma pessoa receber herança naquela época, o pai tinha que morrer. Ele estava dizendo o que para o seu pai? Morre, eu quero a minha herança. O pai então, a Bíblia fala que ele dividiu os seus bens e deu a metade dos seus bens para esse filho. Esse filho então pegou todos os seus bens, saiu afora pelo mundo, gastou tudo, de uma maneira indevida inclusive, com prostitutas, com farras, com amigos, diz a palavra. Só que ele ficou pobre, e longe da família, longe de casa, longe do pai. Nós somos imperfeitos, em situações como essa, em que os filhos nos rejeitam, muitas vezes nós demoramos para poder restaurar com o filho. Se você está aqui nessa condição hoje, não demore, não demore. Mas, a Bíblia fala que esse filho, lá no chiqueiro agora, porque ele estava trabalhando com porcos. Um judeu trabalhar com porco era a coisa mais absurda que existia, mais nojenta que existia. E essa parábola foi dita aos judeus, então essa expressão aqui é de um filho judeu, trabalhando no chiqueiro. Quem trabalha no chiqueiro tem cheiro de quê? De chiqueiro, de porco. A Bíblia fala que ele ficou tão pobre, e tinha fome, que ele olhava para a comida, e ele sentia vontade de comer aquela comida de porcos. Mas ele era o quê? Filho. A Bíblia diz então, que agora, ele, com fome, lembrou de algo. Ele lembrou de como o pai tratava os seus empregados. E ele pensou com ele: meu pai é bom. Por isso que os pais deveriam ter atos de bondade com outras pessoas lá fora. Porque os filhos lá na frente vão lembrar dessas bondades que você faz. E se eles estiverem desviados, eles vão lembrar: nossa, meu pai orou com aquela pessoa aquele dia. Nossa, meu pai ajudou aquela pessoa. Meu pai é bom, eu estou nessa condição, eu tenho certeza que ele vai me abençoar. E aí então, ele lembrou da bondade do pai com os empregados. E ele não se olhava merecedor de ser um filho. E ele pensou: eu vou chegar lá no meu pai, vou fazer um discurso politicamente correto. Vou falar: eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor, não sou digno mais de ser chamado seu filho, me trata apenas como um dos seus empregados. Muito bonito esse discurso, mas não tem nada a ver com arrependimento. Por isso que essa parábola inclusive foi dita para ensinar o que é arrependimento. E isso aqui não é arrependimento, isso aqui é um discurso do politicamente correto. A Bíblia fala que ele estava com fome, que levou ele para o pai de volta foi a bondade do pai, mas na verdade foi a barriga também. A Bíblia diz então que ele saiu, ele voltou então em direção à casa do pai. Se você for ler lá, a Bíblia mostra que o pai então já estava esperando aquele filho. Provavelmente era ali o retrato de uma vila daquela época. As pessoas moravam juntas numa vila, por questão de proteção. Provavelmente aquela casa que aquele pai estava, tinha um alpendre em que ele ficava olhando para a entrada da vila. E de longe a Bíblia fala que ele avistou o menino. E quando aquele pai avistou o menino, a Bíblia fala que ele fez algo. Vamos ler, verso 20, Lucas capítulo 15, verso 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, o avistou. Talvez você está aqui hoje, Deus já te avistou de longe. O seu pai já te avistou de longe. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Veja. Qual foi a postura do pai? Viu de longe, compadeceu do menino, correu, abraçou e beijou. Veja, o Senhor já está te vendo de longe. Mas ao te ver, ele não fica parado. Deus, ele está sentado no trono. A maneira dele levantar do trono é ver o menino de longe. Se ele vê o menino de longe vindo na direção dele, ele não fica parado, ele levanta. A Bíblia fala que ele levantou.
E ele correu. E se você for ler no original, não é uma corrida de trote. Não, ele correu, deu um sprint. Sabe o que é sprint? Fala em português, que eu já perdi até o português. Deu um tiro, uma arrancada, em direção àquele menino. Agora você imagina um senhor, que é a ilustração aqui dessa parábola, correndo em direção àquele menino. E quando o encontrou, a Bíblia fala o quê? Que ele o abraçou. Se você for ver lá em Atos, quando o Espírito Santo é derramado pela primeira vez sobre a igreja, e também lá na casa de Cornélio, a Bíblia fala que ele veio e foi e caiu sobre eles. A palavra caiu ali é abraçou, é a mesma palavra que está aqui, o Pai o abraçou. No dia que você nasceu de novo, foi cheio do Espírito, o Pai te abraçou com o Espírito Santo e o encheu de beijos. Não é 3 beijinhos para cumprimentar, não. Não é o beijinho, 3 beijinhos de paulista. Paulista que faz 3 beijinhos? Goiano faz quantos? Eu nem lembro. Carioca. Não sei. Só sei que não é os beijinhos para cumprimentar. É beijos e abraços. Mostrando que Deus não é esse juiz distante. Deus é esse pai de perto que corre em sua direção, te abraça, te beija e tem afetos. Por isso, pais, demonstrem afetos para os seus filhos. É importante. Porque o nosso Deus faz. Se Ele faz, é importante. Se o seu filho está perto de você, abraça e beija ele agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Veja. Sabe o que o menino falou agora? E só agora ele vai falar? Pai. Na verdade ele falou antes, né? Quando ele viu o pai. Pai, pequei contra o céu. Pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado o seu filho. Isso parece muito espiritual e bonito, mas a Bíblia nos mostra que o pai nem deu moral. Mandou os seus empregados matarem o animal. O animal já foi morto, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E depois fazer a festa, porque na casa do pai tem festa, celebração e alegria. Por isso vamos ficar de pé para celebrar o nosso pai, aleluia. Muitas coisas tenho para vos falar, mas vós não podeis suportá-las agora. Vamos ficar de pé. Aleluia. Sabe, se você entendeu, cadê o pessoal do louvor? Se você entendeu, rapidamente, irmãos. Se você entendeu que você tem um Pai Celestial, a sua oração vai mudar agora. A maneira de você falar com o seu Pai vai mudar nesse instante. Você vai falar com Ele agora como seu papai. Sugar Daddy. Seu papaizinho. Feche os seus olhos. Sabe o que eu percebo pelas escrituras é que o Senhor quer, de fato, relacionar com os seus filhos. Ele quer relacionar com você hoje. Ele é Deus, Ele é juiz, Ele é todo poderoso. Esses são títulos dele, principalmente para as pessoas lá fora. Mas para você, em primeiro lugar, Ele é seu papai. A maneira que o Senhor Jesus relacionou com Ele é a mesma maneira que você pode relacionar hoje. O Pai que ama, diz a palavra, de disciplina. O Senhor, Ele nos disciplina hoje. Mas lembre-se, toda vez que você for disciplinado, você vai voltar amando mais seu Pai. Ele não te disciplina hoje com enfermidades, com doenças. Ele não te dá um acidente para você ser disciplinado. Porque nem você que é um pai mau faz isso com seus filhos. Se faz, você tem que ser preso. Mas o Senhor, Ele nos ama com eterno amor. Ele nos protege através dessa mensagem em que o nome dele foi revelado. E o nome é Abba, Pai. Você pode dizer Abba, Pai. Você pode dizer papaizinho.
papai, eu confio no Senhor. Fala, papai, o Senhor cuida da nossa casa. Fala para ele, o Senhor cuida da nossa casa. Papai, eu não tenho medo porque o Senhor cuida de todas as minhas necessidades. E eu entendi. Só o fato de eu ser filho, não é pelo que eu faço, é por aquilo de quem eu sou filho. Não é mais pelo que você faz que você aceita. Isso é religião, troca, comércio. Deus não está aqui para fazer um comércio ou religião com você. Deus é seu pai. E só o fato de você ser filho, você é ouvido. Só o fato de você ter sido feito filho em Cristo, você é aceito, você é guardado, você é protegido, você é suprido, você é amado, você já foi perdoado. Isso não muda. Hoje você é filho, amanhã você não é. Isso não muda. O Pai não te rejeita. O Pai está te dando segurança, esperança e confiança. O Pai tem planos de paz para te dar. Os nossos pais na carne não conhecem os nossos pensamentos, mas o nosso Pai Celestial conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas necessidades. Ele nos diz o quê? Eu é que sei os pensamentos e planos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz, planos de paz. Planos de paz. Do mesmo modo que você, pai, tem planos de paz para os seus filhos, o nosso Pai Celestial tem planos de paz para nós. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então me invocareis. Só que hoje você não vai invocar o Deus de Israel. Você não vai invocar hoje o reto juiz, nem o Deus Todo-Poderoso, apesar dele ser todas essas coisas. Você vai invocar agora o seu papai. E como que você chama pelo seu pai? Pai, vem. Pai, me ajuda. Pai, me socorre. Pai, intervenha nessa situação, Pai. Pai, eu preciso da tua ajuda, Pai. É assim que você faz. Pai, eu não sei o que fazer. Oh, Pai, mas eu sei que o Senhor guarda-me. Eu sei que o Senhor tem provisão para minha vida. Eu sei que o Senhor me direciona, Pai. Eu confio no Senhor, eu me entrego ao Senhor, Pai. Só o Senhor tem planos de paz. Se você ainda tem disposição, acho que seria bom nós cantarmos uma canção ao nosso Pai. Nós estamos aqui por causa dele. Estou aqui. Desesperado por mais de ti, a tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir.
certeza? Você é um filho de Deus. E a palavra nos garante que só aqueles que nasceram de novo são filhos. Os demais são criaturas de Deus. E hoje, você quer ser feito filho de Deus? Repete essa oração comigo. Eu gostaria que toda a igreja repetisse. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que na cruz do Calvário o Senhor tomou o meu lugar, o lugar da morte, do juízo, da condenação. Eu creio que hoje eu sou perdoado de todos os meus pecados, e não há mais sobre mim acusação, condenação, porque na cruz o Senhor levou o meu juízo e a minha condenação. Na sua morte eu morri, mas na sua ressurreição eu revivi. Mas agora, numa nova natureza, na natureza de filho, com o espírito de filiação, do qual hoje eu clamo: Abba, Pai, Abba, Pai. Se você fez essa oração pela primeira vez, hoje mesmo você foi feito filho de Deus. Hoje mesmo o Senhor te deu uma casa, uma família. Está aqui hoje. Essa é a sua família. Glória a Deus. Estenda a sua mão. Vamos encerrar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos. Pai, eu declaro sobre eles a tua bênção. Pai, eu declaro sobre eles a tua proteção. Pai, eu declaro sobre eles a tua provisão nessa semana. Pai, eu declaro que eles recebem do amor do Senhor nessa manhã e são protegidos nesse amor, como filhos amados que são. Meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor envie os teus anjos ministradores, Pai, para os guardar e os livrarem do mal. Pai, que eles possam aprender hoje a relacionar com o Senhor como nosso Abba, Pai. Uma semana de vitórias e abençoado seja em nome de Jesus. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos em nome de Jesus.